Olá, meus amigos, nós estamos aqui hoje com ele, o grande incentivador nacional jurídico da Defensoria Pública e de todas as carreiras jurídicas, Maurílio Casamaia, e nós vamos falar sobre custos vulneráveis. Esse é o tema de hoje do nosso canal. Na verdade, eu comecei de forma inapropriada. Eu sou Carlos Almeida Filho e, antes de qualquer coisa, fã do Maurílio. Fã. Que isso, meu amigo, eu sou seu. A lousa é necessária. O Maurílio é o maior incentivador que existe da produção acadêmico-jurídica da Defensoria Pública e de todas as carreiras jurídicas. Tanto é assim que essa semana que nós comemoramos o Dia da Defensoria Pública, na verdade o Dia do Defensor, que é dia 19 de maio, Maurílio esteve com um grande elenco em Brasília, lançando seu mais novo volume coordenado, com vários outros autores, e ele vai estar falando sobre isso daqui a pouquinho. E já digo aí, para quem estiver aí acompanhando e acompanhar até o final, Maurílio já disse que vai fazer o sorteio, não só do mais novo livro, que é o novo perfil da atuação da Defensoria Pública, como vai também estar lançando um já clássico nosso, tive possibilidade de colaborar com ele, que é o Autonomia e Defensoria Pública. Eu mostrei rapidinho para o pessoal acompanhar no final, entendeu, Maurílio? Que aí o sorteio é contigo. Mas eu não posso deixar de registrar que eu ganhei presente, porque esse aqui é meu, aquele ali é o de vocês. Mas eu ganhei presente também porque esse aqui eu coletei em Brasília das mãos do Edilson Santana, nosso amigo, também um grande produtor de conhecimento jurídico da Defensoria Pública sobre custos vulneráveis. Nosso primeiro tema. Mas como quem é do mundo jurídico, apresentei um ou outro com o livro, e eu estou falando aqui para o Maurílio que eu estou fazendo uma discussão sobre Zona Franca, e ele me presenteia comigo do meu xará, o Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, que é um dos maiores acadêmicos na área financeira e tributária no Amazonas e uma referência nacional na temática, que é o Sistema Tributário da Zona Franca de Manaus. Muito obrigado, Maurílio, e já agradeço também por tabela ao Carlos, e vou deixar também um abraço para a minha amiga Andréa Lasmar, que tem colaborado muito na construção desse estado. Eu vou ficar feliz, isso aqui vai ser muito útil. Mas eu já estou falando bastante, deixando aqui o Maurílio já agoniado. Maurílio, se apresenta para o pessoal. Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Maurílio Casamaia, sou defensor público também, amigo e colega do Carlos na Defensoria do Amazonas. Somos colegas também de magistério, professores já há um tempo relativo, não vamos falar para não entregar a nossa idade também, tanto assim, né? Embora não seja mistério nenhum. E somos apaixonados por pesquisa e defensoria pública. Poxa, não frio agora que tá falando. Sem nervoso nenhum, a verdade é que nós amamos o que fazemos e por isso também escrevemos sobre aquilo que fazemos e vivemos o que falamos. Então, Defensoria Pública é, como diz o ministro Aires Brito, uma razão de viver também e uma das mais belas. Se dedicar às necessidades do próximo e lutar pelos direitos do próximo, não é, Carlos? Exatamente. Na verdade, ele tem falado isso em todo momento e falou isso no lançamento, né? Que ele estava lá no lançamento. Eu acho que a gente tem material, eu vou deixar depois o link, Maurílio, para que o pessoal possa pegar e acessar. Tá? Eu deixo um abraço aqui para todo mundo. Mas a temática de hoje fala sobre uma questão que é muito cara à Defensoria Pública, uma que o Maurílio tem professado quase como uma litânia, em tudo quanto é lugar. E isso tem chegado a tal ponto que a discussão chega a ser hoje já tanto regimental quanto legislativa. E a temática é o custos vulneráveis. Tema do livro do nosso amigo Edilson. Daí eu jogo para você, Maurílio, e explica para os nossos internet espectadores, nossos internautas, nossos telespectadores, quem nos acompanha, o que é o custos vulneráveis. Vamos lá. Primeiro, só para fazer uma justiça, senão o Beron também vai ficar com ciúme, né? É um livro em coautoria com o Beron e Maurílio Casamaia também, né? Senão depois o Beron vai reclamar comigo, que é nosso amigo defensor no Ceará, não é, Carlos? Não, é um camarada que não para também de produzir, né? Muito, muito. Isso é muito legal, porque hoje é uma conexão nacional em que defensores do Amazonas também participam nessa produção intensa sobre o que é a Defensoria Pública. E voltando, então, à pergunta do nosso amigo Carlos Almeida, que seria custos vulneráveis, né? Esqueçam o latim. Vamos falar em bom português. Ser custos vulneráveis é ser guardião dos vulneráveis. E o que se propõe é que essa é a missão e a legitimação, a base de legitimação da Defensoria Pública em todo e qualquer ato que ela venha a participar. E um detalhe, meu amigo Carlos, custos vulneráveis nasce no Amazonas, nasce em Manaus, em um momento de inconformismo meu, solitário, muito chateado, que o STJ, em 2014, tinha negado a legitimação da Defensoria Pública para defender, imagine só, Carlos, uma coletividade duplamente vulnerável, que eram idosos e, ao mesmo tempo, consumidores. E aquela situação me revoltou, de fato, eu não tinha sequer um ano como defensor público, e me incomodou que o STJ negasse uma legitimação da Defensoria Pública para um grupo
tão vulnerabilizado. E nesse sentido, nascia naquele contexto a ideia de que a legitimação da Defensoria Pública emana da Constituição e emana nesse quadro de combate à vulnerabilidade social em razão das necessidades dos assistidos da Defensoria Pública. Não tardou que outro inconformismo acontecesse, Carlos, e aqui falando rapidamente no latim, meus amigos e minhas amigas, percebemos o déficit que tinha o tal de amicus curiae, o tal de amigo da corte. Defensoria Pública, meus amigos e minhas amigas, pela Constituição da República, deve prestar uma assistência integral, não é, Carlos? Totalmente voltada para todas as necessidades daquele que ela pretende defender. Então, seja do primeiro grau até o STF, do juiz de base, até o Supremo Tribunal Federal, a Defensoria precisa poder ter armas para ir até lá defender essa pessoa, e não só dentro do Brasil, mas fora. Por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E nesse ponto... Bora fazer um pause para falar da Carolina? Claro. Até porque você teve lá, fale dela, falou para a gente apresentar, até porque ela lançou um livro agora, né? Aproveitar esse momento, inclusive... Duplo merchan aqui. A Ana Carolina, defensora pública do Amazonas, é cearense, mas já foi adotada pelo Amazonas, e ela lançou quinta-feira agora, né? Foi quinta-feira. Quinta-feira, dia 18 de maio de 2023, um livro somente sobre o defensor interamericano, que é uma possibilidade que os defensores brasileiros também têm de defenderem pessoas que foram vitimadas em seus direitos, especiais direitos humanos internacionais, lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ela tem um capítulo nesse livro que nós vamos sortear, Carlos, sim, também sobre esse tema. O primeiro nome é o dela, inclusive, aqui como nome da autora. Para quem tiver nome, dá um zoomzinho, vai verificar, é o primeiro nome. Concluindo, custos vulneráveis. Então, o que eu ia dizendo? Outro inconformismo no qual custos vulneráveis aparece é exatamente nesse cenário de que se percebeu que a Defensoria, quando realizava intervenções no processo, com o que se chama no direito de amigo da corte, ela não podia recorrer, Carlos. Existiam limites. Que assistência jurídica integral é essa? Que o defensor público ingressa como amigo da corte, mas não pode interpor um recurso, uma apelação, não pode interpor um recurso especial extraordinário. Bem, isso não é assistência integral. E diante desse inconformismo, inspirado num italiano, que é o pai do garantismo penal, inclusive, que é Luigi Ferrajoli, depois pesquisem e conversem mais com a gente, que a gente vai ter o prazer de conversar. Ou então pede, né? Já solicitem nos comentários. E podemos falar também, né, da relação de garantismo, defensoria e outros temas mais. Exatamente desse contexto, nós percebemos que a Defensoria Pública teria em razão da missão constitucional, a possibilidade de intervir em qualquer processo que impactasse em vulneráveis, para fomentar bons precedentes, bons julgados, para fomentar a vitória daquele vulnerável, poderia intervir com amplos poderes, Carlos, para recorrer, inclusive, até o Supremo Tribunal Federal, como guardião dos vulneráveis, constitucionalmente falando, como custos vulneráveis. O motivo do nome em especial é porque o parquê no processo representa o parquê, o Ministério Público, é o vício, na verdade. Representa, não, na verdade não é o vício do latim, é o vício do jargão. O problema é que a gente fica falando jargão jurídico, às vezes a gente nem percebe. Representa o papel de custos legis, ou seja, o fiscal da lei. Então, a concepção dos colegas defensores do Brasil e a concepção encampada pelo Maurílio já há muitos anos é que, ao passo que existe o fiscal da lei, existe alguém que precisa ser aquele que tutela ou fiscaliza o interesse dos vulneráveis, o custo dos vulneráveis. Exatamente. E a ideia foi exatamente a que o Carlos colocou agora. Perceber-se com uma fácil analogia entre aqueles que já trabalham no direito, que a Defensoria tem paridade de armas e de potenciais e possibilidades para lutar pelos vulneráveis, tanto quanto aquelas armas que tem o Ministério Público para a defesa da lei. E isso é importante porque nem sempre os reclames da nossa população são ouvidos pelo Poder Legislativo. E aí, veja só, se o povo é esquecido no momento da fabricação da lei, se for esquecido também no momento da decisão judicial, nunca será nunca serão lembrados, né, meu cara? Exato. Então, custos vulneráveis é uma boa arma do povo para que, usando a Defensoria como instrumento de expressão do regime democrático, ele possa falar através da Defensoria Pública como um megafone, como fala a nossa Patrícia Magno, que também está aqui nesse livro. E essa conclusão nos leva ao ponto 2 que a gente vai observar hoje, que é justamente como é que se leva essa expressão, né, Maurílio? Qual é o questionamento que dá em decorrência disso? Carlos, um ponto que a gente sempre ouve é que ter um defensor único como guardião dos vulneráveis pode ser algo problemático. E por quê? Porque às vezes o defensor chega à comunidade, ninguém melhor que você para falar de como é conversar com a comunidade, do que é estar na comunidade. Nem sempre a comunidade é pacífica dentro de si. Às vezes a comunidade tem conflitos. Às vezes uma comunidade vulnerável tem conflito com uma outra. E você tem muitos exemplos práticos sobre isso. Então veja só, como é que um defensor guardião dos vulneráveis pode apresentar uma manifestação às vezes ponderando a colisão de vulnerabilidades, às vezes tendendo mais para um lado de uma comunidade que para outra. Se a Defensoria Pública tem que prestar assistência jurídica, que já diz a nossa Lei Complementar 80, artigo 4º-A, inciso 5, que a Defensoria Pública deve defender
todo aquele que precisa dela. Então, se nós temos um problema coletivo ou de formação de precedentes e que as comunidades vulneráveis chocam-se, o defensor, o guardião dos vulneráveis, não pode escolher um lado. E nesse ponto é que surge uma expressão que é amigos comunitatis, né? Exatamente, o amigo da comunidade. Aqui na tua nota. Exatamente, que é uma expressão, veja só, se Cursos Vulneráveis nascer em Manaus, Amazonas, eu tenho que contar outra novidade para alguns, mas não para Então, conta todos. lá. Veja só, a expressão amigos comunitas ou amigos comunitatis, a defensoria como amiga da comunidade com impacto processual, foi cunhada por outro colega do Amazonas, não defensor público, que é o professor Daniel Guerra, que é um filósofo, e ele começou essa conversa, esse discurso, dizendo o seguinte, olha, a defensoria não nasceu para ser amiga da corte, nasceu para ser amiga da comunidade antes de tudo. E desse contexto vem então, depois do debate filosófico, a questão processual, que às vezes as comunidades vulneráveis conflitam entre si. Nós temos um caso muito polêmico, Carlos, que eu vou falar rapidamente, não é nosso aqui do Amazonas, mas que foi muito conhecido, que é o caso Magazine Luiza, em que um defensor federal entendeu que deveria propor uma ação coletiva para defender uma comunidade que era geralmente de pessoas brancas, principalmente, que foram afetadas por uma política do Magazine Luiza, que era voltada para pessoas historicamente marginalizadas e excluídas, pessoas pretas, pardas, negras, que não estavam amplamente participando do mercado de trabalho. Veja, quando ele adota aquela posição, ele elege uma comunidade para defender, que ele entendeu que era vulnerável. Se a Defensoria Pública resolvesse, da União no caso, intervir somente com o amicus curiae, ela não poderia ter amplos recursos que teria o autor da ação. E é por isso que essa ideia de defensoria amiga da comunidade é muito importante também no processo, para mostrar que, se eventualmente o Carlos defender uma comunidade vulnerável que conflita com uma outra comunidade vulnerável, talvez outro defensor tenha que ser designado para combater democraticamente, né, dentro do processo. Até por conta de duas situações importantes. Uma, assim, a 8906, que é o Estatuto da OAB, ela não se aplica a rigor à Defensoria Pública, até porque nossa atuação institucional é diferente. Até a posição topológica constitucional é diferente, né? A OAB está no artigo 133, nós estamos no 134. Mas, em todo caso, os paradigmas lá estão presentes. Então, assim, a atuação mesmo conflitante poderia gerar tergiversação ou mesmo patrocínio infiel, no sentido mais amplo, e isso precisa ser observado. E a outra é porque o artigo 134 da Constituição, e ele espraia para toda a legislação e atuação da Defensoria, diz que a atuação tem que ser integral. Se a atuação tem que ser integral, ela deve ser para todos os lados. Bom, no processo individual em si, isso já acontece em diversos exemplos, como, por exemplo, na atuação Maria da Penha, onde a Defensoria Pública atua tanto para a vítima quanto para o agressor, cumprindo seu papel constitucional. Então, é óbvio que numa situação onde existe um conflito entre comunidades, por exemplo, num processo possessório, onde existe um conflito entre uma comunidade não tradicional e uma comunidade tradicional, como indígenas, que às vezes acontecem aqui. Então, é óbvio que, nesse ponto, para representar ambos polos, ou vários desses polos, é necessária a atuação mais ampla da Defensoria Pública. Até porque essa expressão da amplitude da Defensoria Pública composta no artigo 134 caput é que estabelece justamente todas essas expressões onde a Defensoria Pública vai integrar, como amicus curiae, quando assim o caso, quando custos vulneráveis, quando a atuação como um substituto processual na realidade em si, como representação nas demandas individuais, ou mesmo, nesse caso, amicus comunitas. Ou seja, nós temos várias expressões, todas elas decorrendo do mesmo princípio, que é a defesa mais ampla ou possível das comunidades ou das categorias ou daqueles que se encontram em vulnerabilidade. O grande problema, e aí eu já jogo para a gente encaminhando ao final para o Maurílio, é que para que isso possa acontecer, a compreensão que o Estado, no sentido amplo, tem que ter da Defensoria Pública é da sua efetivação em concreto. Porque de nada adianta a Constituição prever que a Defensoria Pública tenha todo esse papel, defensor Hermes, às vezes até falando, na verdade, isso é do Daniel Guerra. Daniel Guerra também. Daniel Guerra. A gente vai botar aqui o link para esse artigo dele, que ele tem vários. Sim, sim. Mesmo que a gente tenha essa atuação inteira, isso se faz com a exigência adequada orçamentária. Até porque não existe direito fundamental, e a Defensoria Pública é um dos instrumentos para a implementação, não existe direito fundamental sem que haja estruturação orçamentária para tanto. E esse é um problema que a Defensoria Pública vem enfrentando, o Brasil afora, o Amazonas não é diferente. E no Amazonas, e é interessante, o Amazonas sempre aparece aí na linha de frente das discussões que são paradigmáticas. E o Amazonas não sai diferente nisso. Até porque o Maurílio tem aqui a apontar que já houve compreensão judicial, de que essa não implementação representa estado de coisa inconstitucional. Maurílio, para poder fechar. Perfeitamente. Primeiro, estado de coisa inconstitucional é uma expressão que foi importada do judiciário colombiano.
por acreditar que existem quadros de situações sociais que estão totalmente em desconformidade com a Constituição. E aí, o nosso Supremo Tribunal Federal já reconheceu, alguns anos atrás, o estado de coisa constitucional no sistema carcerário. Do sistema carcerário. Essa ideia, em 2019, 2020, é exatamente da discussão sobre a intervenção custos vulneráveis, que eu repito, nasce no Amazonas e não à toa, algumas das discussões mais importantes também ocorrem no Amazonas. E o Tribunal de Justiça do Amazonas, após uma provocação de um dos agentes do processo, que questionava por que defensores públicos iriam intervir como custo vulnerável e se faltam defensores ainda, o tribunal resolveu dar a seguinte resposta. A ideia de que existem muitas funções de defensoria pública que não vêm sendo exercitadas ou são exercitadas a despeito de outras não serem exercitadas também, essa questão só é levantada e debatida porque faltam defensores públicos. E faltam defensores públicos porque o orçamento da Defensoria Pública, e nesse caso foi sobre a Defensoria do Amazonas, é um orçamento subfinanciado. E, ao ser subfinanciado, os cargos de defensores públicos existentes na legislação não podem ser preenchidos. E, ao não serem preenchidos, e ao não se poder exercitar as diversas funções de representação do povo interiorano, do povo da capital, a intervenção custos vulneráveis, na colisão de comunidades vulneráveis, os amigos da comunidade, quando isso não acontece, nós temos, então, um quadro de estado de coisa constitucional no orçamento da Defensoria Pública do Amazonas. Mas, para não ser injusto, a bem da verdade, em vários estados do Brasil, se você comparar o orçamento da Defensoria Pública com o de outros órgãos, talvez porque ela defenda aqueles que são mais excluídos e por arrastamento, como ouvi um colega nosso dizer um dia desse, por arrastamento acaba que o preconceito também atinge institucionalmente, por um racismo institucional, segundo um colega nosso, acaba atingindo também a Defensoria Pública. Mas a Defensoria Pública não é covarde, né, meu caro Carlos? E nós temos lutado e já avançamos bastante também, apesar de ainda faltar muito, não é? Só que assim, a gente é chato. A gente é chato porque, assim, do outro lado está quem precisa. E não dá para poder ficar vendo o sofrimento alheio e ficar de braços cruzados esperando que isso caia do céu. Então, assim, quer queira que não, às vezes até um vídeo como esse é um libelo. Então, você que está acompanhando, seja jurisdicionado, seja apenas um curioso, seja quem nos admira, seja quem seja defensor público, seja concursado, em especial o pessoal concursado nosso que está esperando. Porque a batalha é justamente para isso. Nós temos um estado gigantesco, nós temos aí municípios que precisam de atuação, um movimento de interioriza a DPE que está aí acontecendo e precisando do pleito, porque nesse momento agora a Defensoria Pública do Amazonas vem precisando de uma atuação muito contundente e essa atuação contundente demanda, obviamente, de uma articulação que faça com que o Estado em si, tanto amazonense quanto o Estado brasileiro, compreenda a sua necessidade. O Amazonas é um Estado estratégico do resgate socioeconômico que o Brasil tem deixado para trás. E, de novo, nesse momento, toda atenção é válida. Então, daqui já fica o nosso pleito. Meio do Maurílio, além da nossa discussão acadêmica, essa é a nossa praia, além da nossa discussão e atuação em campo, além da nossa própria articulação política no sentido mais amplo, porque o defensor é sim um agente político de modificação social, volta a todos aqueles que estejam aqui acompanhando. O pleito é um só. Ajude a Defensoria, porque a Defensoria ajuda o Amazonas e ajuda o seu próprio povo. Mas, para concluir, eu não vou deixar aqui o nosso amigo Maurílio fazer o sorteio. Maurílio, faz as honras. Esse aqui é o meu, que já está devidamente autografado. Está aqui. E ele está devidamente autografado e dedicado aqui pelo meu amigo Edilson e, obviamente, pelo Maurílio. Não vou deixar de lado. Maurílio, dá uma palhinha, a gente está aqui para o encerramento, de alguns segundos, alguns minutinhos sobre cada um deles e indica que vai estar para sorteio, que eu vou dizer aqui quais são as regras. Meus amigos, muito rapidamente, então, esse livro aqui sobre o novo perfil de atuação da Defensoria Pública aborda diversas temáticas super importantes para a Defensoria Brasileira, não descuidando no último capítulo, lá com Luciano Scarpinella Bueno, e a professora Arlete, um debate sobre o estado de coisa constitucional do orçamento da Defensoria Pública Brasileira. Mas antes disso, antes de falar dos problemas, nós falamos das soluções via Defensoria Pública, então atuação internacional, atuação por meio dos pedidos de suspensão nos tribunais, a atuação, no caso do Beron, por exemplo, a Defensoria como amiga da democracia, entre outras temáticas como custos vulneráveis, como amigo da comunidade, com autores grandiosos, como, por exemplo, Valério Mazzuoli, dos Direitos Humanos, como Camilo Zufelato, da USP de São Paulo, estão conosco, a ministro Carlos Aires Brito faz o prefácio, temos a apresentação também do ministro Sebastião Reis, e é tanta gente boa que até é difícil elencar todos, né? Mas para não deixar de falar também desse livro que já é um clássico, é o único livro brasileiro sobre a autonomia da Defensoria Pública. É um livro que tem o pós-fácil do nosso querido Jorge Zabud, né, entre outros grandes autores, o próprio Carlos Alberto, que nós estamos aqui, seu xará, também participa conosco, e também é um livro muito importante para discutir Defensoria Pública. Seja você estudante, curioso, juiz, promotor, defensor, esse é um tema
que envolve a análise e interpretação da lei e o crescimento e inclusão social dos nossos necessitados e vulneráveis que merecem um lugar ao sol e merecem ter a Defensoria Pública presente em sua comarca, presente com toda a potência que tem. E o livro está disponibilizado aí, meu Carlos, para sorteio entre os seus seguidores. É muito simples para poder participar do sorteio. Você pega, você que acompanhou até aqui o final, você manda um alô lá na minha rede social. Tá? Eu ia dizer para você mandar na rede social do Maurílio também, mas ele é teimoso, ele não tem. Então, vamos fazer aqui um desafio. Se chegar aí a 100 comentários dizendo Maurílio, abre a tua rede social, ele vai ser obrigado a abrir uma rede social. Falou? Bem, estou sendo desafiado. Vamos a 200, beleza? 200. Olha lá. É um desafio, né? Eu vou dar 200 só para poder abrir uma rede social. Não dá, o Maurílio ele é um produtor e ele é um incentivador. Todo mundo precisa marcar ele. Para poder marcar o Maurílio, eu tenho que botar hashtag. Não, isso é inadmissível. A propósito, ele tem hashtag já, então isso já mostra qual é o tamanho do Maurílio. Então você pega e manda um alô no meu inbox, dizendo exatamente o seguinte: quero participar do sorteio do livro Autonomia, ou do novo perfil da Defensoria, ou dos dois. A gente vai anunciar o sorteio no próximo episódio. Mas, mesmo que você não seja contemplado, não se esqueça, os livros do Maurílio estão por diversas editoras e os livros dos nossos amigos Edilson, Bero e todos os demais também. Então você vai encontrar na internet, nas melhores editoras possíveis, material que é muito relevante para a contribuição e combate e defesa contra as iniquidades. Para você que nos acompanha até aqui, eu fico muito feliz e encantado com a presença do Maurílio, encantado com a sua presença. Nos vemos no próximo episódio. Abraço. Episódio, né? É um episódio. Abraço, galera.